3, 2, 1, gravando. Papo da hora. Está no ar, Papo da Hora. Hoje nós temos uma convidada muito especial, né? Vocês já viram aí um cortezinho aqui no Instagram, tudo mais. É a nossa querida convidada, a doutora, deixa eu ver se eu consigo falar, tá bom? Psicanalista e terapeuta Aline Camargo. Nós temos um tema hoje que é para você homem, você mulher, não importa a sua idade. Doutora, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, por essa parceria que se inicia hoje. É um prazer estar aqui com vocês e eu espero que esse nosso encontro possa trazer aí algum tipo de esclarecimento para o público, que possa tirar dúvidas a respeito desse assunto. Bom, nós vamos falar hoje de um tema muito crucial, né? Relacionamentos abusivos. E é muito importante isso, né, doutora? É verdade. Esse é um tema recorrente, né? Nas minhas redes sociais eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que nos procuram para poder conversar sobre isso. E fazendo uma pesquisa eu descobri que várias mulheres, aparentemente, não levanta nenhuma suspeita de que vive esse relacionamento, mas vivem. E elas não podem falar sobre isso. Então, o que eu notei? Na rede social, a minha rede social tem um determinado número de seguidores e ali naquela rede social, durante as minhas apresentações em lives, onde eu trago esse tema, entre outros temas, eu notei uma grande busca dessas mulheres, ou homens também, porque não é só mulher que vive relacionamento abusivo, perguntas que eu dizia, por que essa pessoa não falou disso lá? Né? Eu posto um vídeo, faço uma publicação a respeito e a pessoa não fala disso ali, ela vai em particular. Isso chamou minha atenção e gerou essa pesquisa. No nosso país, hoje, mais ou menos 76% da população média vive um relacionamento ou já viveu. Quando a gente fala em já viveu, esse número é muito maior. Na atualidade, essas mulheres que vivem essa experiência, homens e mulheres, eles ficam um pouco perdidos, porque tem um evento recorrente. É quando uma pessoa vem de uma experiência familiar abusiva e ela se repete nas relações interpessoais, além daquela experiência ali. Doutora, para os nossos seguidores aqui do Papo da Hora, que não a conhecem, quem que é a doutora Aline Camargo? Que pergunta, hein? Essa não estava no roteiro. Não estava no roteiro. Quem que é a doutora? Alguém que busca trazer luz. Seja para quem for, seja onde for. Eu tenho uma filosofia, que eu falo disso na minha rede social, chamada Girassol. Certa vez eu vi uma fotografia, essa fotografia chamou a minha atenção. E a partir dessa fotografia nasceu para mim um conceito, que é ele que... Eu estou muito feliz com a sua pergunta, porque me deu a oportunidade de falar sobre isso. O que é o girassol? Na foto, eu fui até uma cidade chamada... é aqui no interior de São Paulo. É uma cidade que tem campos de girassóis. E eu viajei até lá para ver esse bendito girassol, porque eu queria fazer a foto da Xuxa. Aquela foto que a Xuxa fez nos anos 80, no meio dos girassóis. Eu queria ir lá. Então eu viajei da minha cidade até lá, é uma cidade vizinha, mas eu tive que sair mais ou menos 1 hora de onde eu morava até lá, para ver os girassóis. Chegando neste lugar, não havia girassóis. Foi uma baita decepção. E aí eu falei, por que não há girassóis aqui? O que aconteceu com os campos? De repente o dia era nublado. E a pessoa me respondeu que tem um período para o girassol florir. Que depois desse período ele morre, para renascer. Eu falei, quem planta? Ele disse, a natureza. Mas como assim a natureza planta? O que acontece para ela plantar? Como é que isso funciona? Eu fiquei curiosa e fui lá perguntar. Parece que está pronto. Pronto, me entendi aqui. Chegando nesse ambiente, eu vejo, numa outra área, um girassol virado para o rosto do outro. Eu falei, engraçado, o girassol busca o sol. Se não tem sol, ele faz o quê? Cabeça para baixo, né? Um girassol de rosto para outro girassol. E vendo isso, eu perguntei, por que esse girassol faz isso? Ele falou, porque um empresta a energia para o outro. Então, respondendo a sua pergunta, quem é a Aline Camargo? Alguém que deseja emprestar energia para auxiliar pessoas que precisem dessa energia.
O que faz alguém estar num relacionamento abusivo é justamente não saber o merecimento que ela tem de receber essa energia, que pode vir dela mesma, assim como o girassol, que brotou a energia dele para ajudar outro. Eu acho que esse é o nosso papel na vida. Ô, doutora, e o que te inspira a fazer o que faz? O amor ao próximo. A gente fazer umas perguntas aqui do roteiro, mas o que te inspira? Mulheres, pessoas, emoções. O que me inspira é pensar em tantas mulheres incríveis que estão escondidas porque não conseguem fluir, porque a sua luz está apagada. E a minha função é ajudar essas mulheres a acender essa luz. Por isso que eu estou aqui. Bom, vamos lá então, doutora. Qual que é a verdadeira origem dos relacionamentos abusivos? Que pergunta, hein? Muito obrigada por fazer essa pergunta, porque eu sei que essa é uma pergunta que ela não é consciente para a maioria das pessoas. Então eu vou separar essa resposta em 2 nichos. Eu vou colocar aqui 2 perfis. O primeiro perfil é a daquela pessoa, que eu vou colocar como pessoa, porque são homens e mulheres que passam por isso. Mais mulheres do que homens, mas existem homens também inseridos nesse contexto. As mulheres que vivem o relacionamento, as pessoas que vivem relacionamento abusivo, elas vêm de um conceito familiar disfuncional. O que é esse mundo familiar disfuncional? São mulheres, pessoas que estão identificadas com a causa do abuso. Se você cresceu numa família em que havia gritos, birras, brigas, agressões físicas ou verbais, desrespeito, esse é o mundo que você acredita que existe. Você acha isso é normal, porque meus pais eram assim e está tudo certo. Faz parte. Eles acabavam se entendendo depois. Então a pessoa não tem referencial. E aí ela vai para a nova experiência com aquele referencial que eu chamaria de defeituoso e acredita que é natural viver essa experiência. A gente está aqui falando sobre a superficialidade do relacionamento abusivo, que começa lá atrás. Ele começa naquela criação disfuncional. Eu falo muito nas minhas redes sobre narcisistas. Por quê? Porque esse é um tema que não se conhece com tanta facilidade como agora. Teve um boom desse assunto, há mais ou menos de 5 anos para cá, as pessoas têm falado mais. Só que quando você estuda o assunto, você fala, opa, peraí, já vi isso. Aí você vai puxando o fio e vai descobrindo que havia outros familiares que se enquadravam naquela condição, que se encaixavam nas características desse perfil. Essa mulher que vem dessa experiência familiar, ela começa a associar e assimilar. Eu tenho uma ilustração que eu uso, que eu chamo de o sapato perdido. Quando você perde o seu sapato, você vai buscar o sapato que perdeu. Você não vai buscar um par diferente. Não, buscar o mesmo. Se a tua chinela é havaiana, você não vai buscar um outro chinelo, você vai buscar aquela sandália que perdeu. Então, se você, na sua vida familiar, você teve ali pai e mãe, e esse pai e essa mãe tinha agressões verbais, agressões físicas, desrespeito, descontrole emocional, você vai entender que é natural casar com alguém com as mesmas características e que está tudo bem. É como se fosse assim, não, isso eu posso sobreviver a isso. Não, isso não é nada. Meu pai fazia pior. Meu avô fazia pior. Inclusive, os próprios pais dizem isso. Quando alguém questiona essa criação, como, por exemplo, na atualidade, os pais que escolhem educar de outra forma, eles são criticados pelos avós. Eles são criticados por outros membros, sogra, sogro, membros da família, que falam assim, na minha época, o meu filho não faz isso, não. Porque na minha época, se fosse meu filho, porque é de onde ele veio. Ele nasceu daquela experiência. E é natural. A gente até fala assim, mas a geração de agora, ela é diferente. A geração de agora tem menos respeito. Na minha época, eles educavam porque eles apanhavam, por isso que eles sabiam. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê que a coisa é muito mais estrutural, que é muito mais antiga e que tem disfuncionalidade das duas partes. Tanto da omissão, que também é uma forma de abuso, quanto dessa outra forma, que é esse comportamento que a gente está narrando aqui. De bater, de brigar, de exceder. Eu acho muito interessante o passivo-agressivo, que é uma forma de abuso também.
que é aquela pessoa que fala o que vai magoar o outro, mas faz aquilo de um jeito suave e sutil. É um apelidinho, é um jeitinho. Vou te dar um exemplo. Eu chamo elas de grande amiga. Eu faço uma ironia a respeito disso. Quem são as grandes amigas? A grande amiga, que eu tanto falo, porque quem me conhece, quando ouve, já sabe, até cita para mim. Como que é? Eu digo, a grande amiga, que é aquela amiga que chega para você e fala assim, você, na qualidade de amiga, fala para sua amiga, eu não tô feliz com a minha barriguinha. Tem uma pochetinha que não tá legal para mim, acho que eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma dietinha para dar um jeitinho. Amiga, você tá ótima, vamos até ali comprar uma roupa. Você vai comprar roupa. Você tá diante de várias outras amigas. Bem naquele momento, a amiga passivo-agressiva, que é uma forma de abuso, ela fala assim para você, amiga, põe esse aqui para esconder o seu barrigão. Mas você tá linda. Então fica uma dúvida, se ela tá me elogiando ou ela tá me criticando. Ela está me ofendendo ou ela está me ajudando? Não estou entendendo, você fica um pouco em dúvida. O relacionamento abusivo, ele tem esse viés. Tanto que às vezes a pessoa não consegue nem perceber que está. É muito difícil para a pessoa que sofre o abuso compreender aonde ela está no início por conta do passivo-agressivo, que é essa confusão que gera entre estar, não estar, ser ou não ser. E aí fica uma confusão na cabeça dessa pessoa que ela começa a perder até alguns dos talentos que ela tinha, porque tem medo de usar esse talento. Mães narcisistas fazem muito isso com as filhas. Elas vão adestrando e vão fazendo com que aquela menina perca as competências que era natural, por exemplo. É uma das formas de abuso. Então, qual é a origem? Muitas vezes a origem familiar. Eu disse que eu dividiria a pergunta em 2 etapas. Alguém que vai me ouvir hoje vai dizer assim, não, isso não se encaixou para mim. Porque eu tive pais maravilhosos. Meus pais eram excelentes para mim. Eu acho que isso que ela falou não encaixa. Recentemente eu encontrei uma pessoa com esse perfil, que teve pais maravilhosos, que eram engolfadores. É um outro perfil, eu chamo de a filha princesa, ou o príncipe da mamãe. Quem é esse? O filhinho príncipe, a filhinha princesa, é a filhinha que é super protegida, é inteiramente poupada de qualquer dor, de qualquer sentimento. Essa geração de agora vai sofrer muito com isso lá na frente, aonde por viver essa experiência de ser poupada, de viver dentro de uma bolha, de não entender o mundo na realidade, na sua individualidade, ela entende que o mundo é dela. Ela entende que o mundo está a serviço dela, porque a mãe, o pai e a mãe fazia desse modo. Então é o seguinte, vai ter uma apresentação na escola. Essa menina que está dentro dessa bolha e que vive um sistema de abuso velado, porque é um outro departamento, ela não consegue compreender, ela não tem critérios, ela não sabe avaliar o que é o mundo lá fora, porque ela não teve chance de viver nesse mundo. Eu até recomendo um filme um desenho infantil, que vai trazer essa luz, que é o Enrolados, da Cinderela. Quem não assistiu, assista, só que agora com um novo olhar. Doutora, quem se conecta aos relacionamentos abusivos? Quais são os perfis mais comuns? Quem se conecta aos relacionamentos abusivos são 2 pilares. Eu vou ter que responder separando esses pilares. O primeiro grupo é o de pessoas que vêm de uma experiência abusiva familiar. Ele tem identificação com essa causa porque ele não tem critério de avaliação. Visto que ele nasceu num esquema familiar disfuncional, ele entende como natural viver essa experiência. Então, não é fácil para aquela pessoa que veio desse esquema de desrespeito, de agressões verbais, de agressões físicas, de carência afetiva, desleixo, apatia e... esqueci aqui, me fugiu a palavra. Todo esse contexto, ele vai identificando, ele vai se ambientando dentro disso. Ele vai levar para a vida os comportamentos que ele viu, ele assistiu durante toda a vida. Se era natural, no tempo na vivência familiar dele, a agressão física, quando ele for para a vida adulta e se relacionar com alguém e esse elemento estiver presente, ele não vai conseguir entender que isso não pode ser assim. Ele vai entender como natural, porque fez parte da vida dele. Então, se o pai dele era assim, se o avô dele era assim, o tio dele é assim,
a mãe dele era assim, por que ele vai entender que não pode fazer assim? Aí, esse é um viés. Sim. Dentro desse viés, é como se fosse uma árvore. Essa árvore tem o tronco, tem os galhos, tem as folhas, os frutos e assim por diante. O relacionamento abusivo, ele inicia lá atrás, com a ausência do respeito. Com a ausência do respeito à individualidade do outro. Com o não respeitar o gosto que o outro tem, a individualidade que essa pessoa, muitas vezes essa mulher, eu falo mulher porque o meu público, a maior parte, são mulheres. Essas mulheres, elas nem conseguem saber quem elas são. Elas nem conseguem saber o que elas poderiam fazer para não estar ali. Então elas buscam uma fuga da realidade. O que seria ideal para essa fuga? Eu até teria aqui uma experiência para narrar, que foi um dia que eu encontrei uma moradora de rua. Eu estava fazendo minha caminhada, eu morava em uma outra cidade, tinha um parque muito bonito, e eu estava lá caminhando e vi essa moradora de rua. E chegando lá, eu olhei para essa mulher e fiquei pensando, o que leva um ser humano a passar por isso? Ela estava com um cachorro, um marido e uma sacolinha com algumas coisas. E sempre que eu passava, ela pedia dinheiro. No outro dia, eu combinei com ela, falei, amanhã eu volto aqui para a gente conversar. Eu vou trazer uma coisa para você que não é dinheiro. Então, eu fui lá, trouxe um café da manhã para ela, sentei e comecei a conversar. Eu falei, agora a gente vai fazer uma troca. Eu vou te dar isso aqui, mas eu quero ouvir você. E eu quero saber o que te fez vir para cá. Porque eu tô vendo uma moça eu não conseguia saber a idade dela. Mas quando eu olhei para ela, eu identifiquei que ela era jovem. Então eu falei, qual é a sua idade? E ela me disse, eu tenho 28 anos. Eu falei, meu Deus, ela parecia ter 50. E aí, olhando para ela, ela me contou. Eu falei, o que te trouxe até aqui? A resposta dela foi, liberdade. Aí eu perguntei a ela, o que poderia ser diferente do que foi? Por que você escolheu viver essa vida? Ou você foi escolhida para viver? Porque eles têm muito isso do vitimismo e tudo, né? E ela contou toda a história de vida dela para mim. Isso foi bem significativo para mim, porque a partir desse encontro eu passei a dar mais atenção a essas pessoas e a julgar menos. Porque é muito comum quando a gente vê, a gente falar assim, aquilo lá é um vagabundo, pede dinheiro, vai usar drogas. Essa mulher, ela encontrou o acolhimento na rua. Isso me chamou muita atenção. E ali queimou dentro de mim um desejo, que é o de trazer informação. E aí isso volta à pergunta que você me fez no início. O que te motiva? O que te faz fazer o que você faz hoje? É entender, ajudar e extrair o verdadeiro potencial que as mulheres ou as pessoas têm. Porque eu não atendo só mulheres. Mas a resposta dela me chamou muita atenção, porque ela disse, minha família me trouxe aqui. Guarda esse ponto que a gente vai usar ele daqui a pouco. Como assim a sua família te trouxe aqui? Aí ela contou a história. Eu vim de uma família que a gente tinha 17 irmãos, o meu pai abusava de todas nós, minha mãe era usuária de drogas, a nossa família era horrível viver ali dentro. Entre estar com eles e ficar na rua, eu prefiro ficar na rua. Porque aqui eu tenho liberdade. Aqui sempre eu encontro alguém que me ouve e sempre encontro alguém que me ajuda. Isso que você trouxe para mim, eu vou comer por uma semana. E para mim aquilo seria um café da manhã. Mas para ela aquilo representou a semana dela. Ou seja, ela precisava de pouco para ser feliz. E eu falei, e esse rapaz, quem é? É o meu marido. Falei, seu marido? E qual a idade dele? Também eles têm por causa do maltrato, eles perdem a aparência muito rápido. E um cachorro. O cachorro foi o que me impressionou, porque tudo que ela comeu, ela dividia com o cachorro. Generosidade, bondade. Ou seja, ela não é o que as pessoas acham que ela é. Isso fez com que eu quisesse, a partir de então, prestar atenção um pouco mais à minha volta, porque ali é o extremo de onde se chega a partir de um esquema disfuncional. Eu falei, onde está a sua família? Ela falou, eu não quero saber. A nossa conversa acabou aqui. Eu não quero mais falar sobre isso. Então, aquilo me deixou muito triste, porque eu acho que ela teve medo que eu conectasse e, de repente, alguém encontrasse ela. Então, a nossa conversa encerrou, eu respeitei, e ela foi embora e eu nunca mais vi. Esse é o padrão, é o perfil que eu falei para você. Eu fui ao extremo para contar que uma família disfuncional, ela gera necessidade de fuga.
E é essa necessidade de fuga que faz com que essa família deseje, esse membro dessa família deseje sair dali. E para sair dali, ele vai procurar o caminho que encontrar. Às vezes esse caminho é um casamento. Às vezes esse caminho é se acoplar a alguém que parece entender o que ela sente, porque também vem de um esquema disfuncional. E aí eu chamo de abusador e abusado associado LTDA, porque vira uma espécie de empresa, onde o abusado, ele dá poderes plenos ao abusador. E o abusador se aproveita do fato de que aquela pessoa vive essa dor ou experiência. Então, o que vai virar depois disso? Novos filhos que são produzidos dentro de um ambiente totalmente disfuncional, que terá também as mesmas características, muito provavelmente, sem nenhuma condição de entender que dá para quebrar esse ciclo, dá para sair daí. Só que para sair daí é necessário ampliar a consciência, e é aí que eu entro. Eu desejo que mais pessoas e encontros iguais a esse, o seu trabalho, possa abrir portas como você abriu hoje para mim aqui, para que mais pessoas possam ter acesso à informação, para saber onde estão ou para saber o que fazer para sair, caso elas já estejam lá. Doutora, por que tantas pessoas caem em histórias abusivas? A razão de fazer com que muitas pessoas precisem cair num relacionamento abusivo é procurar a fuga. Como eu narrei para você ainda há pouco. A fuga é justamente um esquema familiar disfuncional, onde essa pessoa precisa encontrar uma forma de fugir dali. Por isso que eu citei o exemplo da moça que morava na rua. Na mesma semana, a vida me presenteou com outro encontro, que foi o momento que eu encontrei uma moça, mais ou menos assim, de 1,55 m, e ela era médica. E eu olhei para ela e falei assim, como que é para você ser médica e ter essa estatura e os desafios que você enfrenta a partir disso? Ela disse, você nem sabe, eu deveria ser menor. Aí eu falei, tá, me conta sobre isso. E ela contou que ela tinha um problema de saúde, que ela teve que fazer um tratamento, que felizmente os pais dela, muito cedo, identificaram que eles teriam, eu acho que é alguma coisa a ver com nanismo, mas que teria como manipular isso daí a partir de um medicamento muito especial que não tem no Brasil, que tem que mandar buscar. E esse pai fez esse tratamento nesses filhos para que eles desenvolvessem um pouquinho mais. Então ela conseguiu ter 1,55 m, que é uma vitória gigante para ela, que seria menor que isso. Eu falei assim, e como que é para você atuar na medicina? Assim, ela falou, ainda bem que eu consegui, porque você já imaginou, eu não teria nem chegado lá. Porque é desafiador você se posicionar, principalmente porque ela tinha um cargo de chefia dentro do ambiente dela. Ela disse, eu me posicionar assim não é fácil. Mas aí me chamou a atenção a palavra, meus pais identificaram isso. Quem eram os pais dessa moça? Depois de contar toda a história dela, de como ela se formou, de como foi a escolha por aquele curso, do quanto os pais apoiaram ela, de quantos talentos ela veio a desenvolver, tanto ela quanto o irmão, Pode continuar? Não pode, esse aqui é só o meu. Eu perguntei a ela o seguinte, ao que você atribui a sua felicidade, o seu sucesso? E a resposta dela foi, a minha família. Então eu falei que eu falaria de 2 pilares. E aí quando eu falo do primeiro, quem está me ouvindo vai dizer assim, não, isso aí não tem nada a ver, não combinou comigo não, porque eu não vim desse esquema. Eu caí num relacionamento abusivo, mas eu venho de uma família maravilhosa. Eu venho de pais incríveis. Meus pais eram maravilhosos e viviam muito felizes. Eu não sei como foi que isso foi acontecer comigo. Essa pergunta me chama mais atenção que a primeira. Esse caso chama mais a minha atenção que o primeiro. Porque essa pessoa que vive dessa experiência é como se ela estivesse dentro de uma bolha onde o mundo real ele não existe. Ela vive um mundo paralelo. Os pais construíram esse mundo paralelo por conta da condição que esses pais tiveram de fazer essa menina, esse menino, ser o príncipezinho da vida, a princesinha da vida. Que tudo é seu, tudo é por você, você pode tudo, nós estamos aqui, a gente vai te apoiar, você nunca vai passar por nada de ruim. Então, com essa visão de mundo,
Essa menina vai para o ensino médio, por exemplo. Chegando lá, calha de ter uma outra colega mais bonita que ela. É só um exemplo. Pode ser mais inteligente, pode ser que tenha passado numa faculdade difícil, não importa. A gosto do cliente. Vai lá, quem quiser, coloca aí o exemplo que vier à cabeça. Então é o seguinte, essa menina, a princesinha do papai, o príncipezinho da mamãe, ele não conseguiu captar ou compreender o mundo à sua volta. Ele não conseguiu entender como era a realidade de fato. Ele não sabe que existem problemas, ele não sabe que existem famílias disfuncionais, ele não sabe que existe dificuldade financeira, ele nunca viveu dificuldade nenhuma. Então, para ele, a vida é festa, tudo é lindo e o mundo é azul. Só existe azul, não existe cinza, não existe outra cor. Aí, essa pessoa, ela vai brilhar cintilantemente. Adivinha para quem? Pro abusador invejoso, que deseja usufruir do benefício que essa moça ou rapaz tem. Como ela vai conseguir acessar essa pessoa? Ela vai usar uma ferramenta e um elemento que sempre esteve presente nas relações da vida. Por causa dele já houve guerras e sempre haverá, porque ninguém sabe lidar com isso, que é a paixão. É o amor, como eles dizem, né? Que na verdade não é amor. Então o que esse Narci faz? Ele vai ativar a paixão e ele vai agir com velocidade. Essa velocidade é a favor do Narci e contra a vítima. Narci é um apelido carinhoso para narcisistas, que tem um grupo aí gigante de pelo menos 12 tipos. Então, essa menininha, ela vai atrair o narcisista grandioso ou perverso. Ela vai atrair o narcisista oculto. Existem perfis. Aqui é outro podcast para falar sobre isso. Me convide que eu volto. Então, essa garota que veio desse esquema, que aparentemente era funcional, ela vai ter um desafio gigante, que é: como é que ela vai conseguir entender onde ela está, se na perspectiva dela todo mundo faz o que ela quer? Adivinha qual é o disfarce perfeito desse Narci? Se tornar o que ela quer. Mas qual é a finalidade dele? Entrar na vida dela, usufruir daquilo que ela tem, participar desta vida, atrair para si a atenção que deveria ser dela, porque às vezes ela é filha de um pai, de uma mãe abastado financeiramente, que tem todas as possibilidades na vida, influência e beleza e tudo. Tudo de bom essa garota tem, ou esse garoto. Aí esse Narci, ela vai cintilar, ele vai desejar aquilo para ele vai entrar ali. Depois que ele conseguir entrar, aí a coisa vai começar, o cenário vai começar a pintar. Num instante mágico, essa menina que só sabia enxergar azul vai descobrir que o mundo pode ser cinza. Vai descobrir que havia outras coisas, porque ela vai começar a ter um sofrimento que ela nunca teve. Ela vai começar a ouvir nãos que ela nunca ouviu. Ela vai começar a ouvir palavras depreciativas que ela jamais escutou na casa dela. E ela vai ficar confusa, porque se de um lado ele é amoroso e fantástico, e já conquistou o pai, e o pai já deu um cargo a ela de chefia, e já está maravilhoso, e ao mesmo tempo, nos bastidores, ele pisoteia ela, ele deprecia ela, ele faz a autoestima dela ficar embaixo. O mesmo rapaz que no início colocou ela no topo da montanha. E aí ela vai ficar numa confusão, porque ela não vai ter como se explicar. Como é que ela vai dizer para as mesmas amigas que já invejaram a foto dela nas Maldivas que ela vive isso? Então o que ela vai fazer? Ela vai maquiar. Como é que ela vai maquiar? Se torna uma pessoa controladora? Totalmente. Absolutamente. Essa é uma das bases do relacionamento abusivo, o controle. E como é que ele faz para controlar? Ele controla por meio de manipulações, por meio de chantagem emocional, por meio do passivo-agressivo, que é essa confusão, por meio do love bomb, que é o excesso de gentilezas e de amor, e aí ele vai fazer essa construção que vai do céu ao inferno em segundos. Num dia ele era o príncipe da vida dela que servia café na cama. No dia seguinte, ele é aquele que vai depreciar ela na frente das melhores amigas, ou que vai estragar uma ocasião familiar importante. E aí, dentro desse ambiente, essa menina vai ficar desnorteada, porque ela sempre foi a princesa do pai. O pai e a mãe estão ali, mas o Narci já deu um jeitinho de isolar.
Ele já se tornou a única pessoa em quem ela confia. Tem um TEDx, vou tentar lembrar o nome da moça, provavelmente eu não vou conseguir. Depois eu te mando. Essa moça fala exatamente sobre isso. E ela era esse caso. Porque ela diz que a confusão que gerou para ela foi não ter percebido a cor que o mundo tinha. Ela começou a ver tudo bege, tudo cinza, porque era uma vida infernal, porque eles são extremamente invejosos. O cara abusivo, ele transfere para o mundo o que há nele. Isso é na contramão dos girassóis que eu falava no início. O girassol, ele deseja ajudar outro girassol a ser o melhor girassol que ele puder ser. Tanto que o girassol se planta sozinho. A semente cai na terra e volta a brotar. E a gente vai lá se beneficiar disso. No relacionamento, deveria ser parecido com isso. Um pelo outro para querer o bem comum. E ali uma família que iria existir dentro desse contexto. Mas na prática não é o que acontece. Na prática, tanto o primeiro esquema que eu narrei quanto o segundo são disfuncionais. Porque o mundo real não pode ser só daquela coisa. Essa menina, ela foi poupada por aquela vida de todas as formas. O menino também. Então, é muita coincidência que esse garoto ou essa garota vá encaixar com alguém completamente diferente da família, com hábitos completamente diferentes da família, que o pai olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, eu fiz tudo por esse menino. Como é que ele se apega a essa mulher? Como é que ele se apega a esse homem? Eu não entendo como é que esse menino foi cair ali. É que aquele menino representa para o Narci, o abusador, a referência do que ele queria ser e não é. Então ele vai se validar por meio do outro. Ele vai buscar acoplar naquela referência positiva para pegar para ele e destruir aquele. Por isso que tudo acontece nos bastidores da vida. O Narci vai levar para o casamento as referências negativas da experiência de vida que ele teve, que muito provavelmente foi nociva, para mais ou para menos. Por isso que eu falei que eu ia dividir a resposta em 2 pilares. Para mais o menininho que foi treinado para ser um narcisista, porque os pais dele eram também. Mesmo tendo uma condição de vida favorável, pode acontecer. É muito comum, inclusive, acontecer. Papo da Hora. Notícias, entrevistas, debates, informações. Papo da Hora. Teve uma experiência de um psicólogo que estava na sua, acho que uma BMW, um carro grande, era um grande carro. Ele estava passando em uma avenida em São Paulo, vinha de uma balada, bêbado, e ao passar por essa avenida, ele tropeçou em alguma coisa, ele não sabe exatamente o que é, porque ele estava meio alteradinho. Então, ele viu um braço no para-brisa do carro, e a coisa mais natural do mundo é você ver um braço e jogar no rio. Né? Um braço aqui, o que é isso? Joga aí no rio. É um braço no retrovisor, no para-brisa. Muito super comum e super natural. E aí ele seguiu a vida dele tranquilamente, parou num posto de gasolina, tinha um pouquinho de sangue, aí dá uma lavadinha aqui pra mim. Chegou em casa, dormiu tranquilamente. E no dia seguinte a mídia noticiou que havia um ciclista que estava indo trabalhar, que era um trabalhador, um garoto de 24 anos, a mesma idade do doutor, psicólogo, filho de Ciclano e Beltrano, e que teria sido um carro assim assado. Alguém passou, viu, fotografou, parou, socorreu o rapaz. Correram lá para tentar achar esse braço e não conseguiram. E o rapaz ficou mutilado. Ficou para sempre. Ele precisava desse braço para ajudar a família dele. Ele era filho único, assim como o outro também. E ele trabalhava como entregador para ajudar a mãe dele. E aí ele precisava pegar essa pista naquele horário. Acho que era bem tarde da noite. Ele estava voltando do trabalho. E aí, esse garoto que tinha mãe, uma boa mãe, ele perdeu o braço. A mídia foi lá conversar com ele. Chegando lá, a resposta dele foi, eu perdoo o meu agressor. Aí foram atrás do agressor. Não deu para ele dar entrevista porque ele dormiu tarde. E aí, quando o repórter chegou lá, não estava muito afim. Então, ele não foi falar porque... Fazer o quê? O porquê? O que aconteceu? Eu joguei o braço do rapaz. Lógico, caiu um negócio. Eu não sei o que é. Peguei e joguei. Mas por que você não parou para ajudar? Não sou obrigado. Mas por que você não fez algo pelo rapaz? O rapaz foi mutilado. Você deve algo. Aí o pai entrou para defender o filho. Afinal de contas, é o que um pai deve fazer. Resultado, esse caso não virou nada. Esse homem não foi punido. Esse garoto perdeu o braço. Ali era um clássico exemplo. O que mais me chamou a atenção
a idade aproximada, um tinha 25, outro 24. Ambos eram filhos únicos, um de família rica, um de família pobre. Isso contou o que eu disse aqui no início, os 2 exemplos que eu trouxe. Por quê? Aqueles pais daquele doutor, psicólogo, não sei das quantas que passou por tudo isso, protegeram, maquiaram, até o carro ele mandou para frente para ninguém saber, não conseguiu fazer a perícia e comprovar. E o juiz deu lá uma ajudinha e resolveu o problema. Ficou tudo bem. O rapaz continua sem braço. Talvez ele vá conseguir aí uma ajuda do governo para ter ali um salário mínimo e ajudar a mãe dele. Mas ele perdeu o braço. Então, esse é um exemplo do quê? Viver na bolha é não entender o mundo como ele é. Em nenhum momento esse rapaz pôs a mão na consciência e falou, gente, olha a formação que eu tenho, eu deveria ajudar pessoas. Aí quando eu atropelo alguém porque eu estou bêbado, porque eu estou acima do limite de velocidade, eu acabei com a vida de uma pessoa. Eu não vou até lá fazer nada, ainda mais que era uma família muito rica. Ele poderia ter dado uma pensão para esse rapaz pro resto da vida, ele poderia montar um negócio, ele poderia ter feito uma série de outras coisas. Não aconteceu isso. Esse é um exemplo. Então, a sociedade de hoje, ela constrói os 2 exemplos. Eu busco ajudar o exemplo funcional. Eu busco trazer para a vida a consciência da realidade do que deveria ser. Nem um extremo e nem o outro. Porque é muito comum o rapazinho que veio desse esquema de abuso, violência sexual, violência física, desrespeito e todas essas características que eu narrei, ele considerar natural ele ir até a filha do vizinho e repetir. Porque ele fala, fizeram comigo, eu também vou fazer. E tá tudo certo. Ele não consegue compreender que o mundo é diferente e que tem como a gente trilhar um caminho voltado para uma sociedade que faça bem para todos. Esse é meu dever, esse é seu dever, é o nosso dever. Nós estamos dentro disso. Porque aquele lixo que a gente joga fora do lugar hoje, ele se torna um problema para a nossa geração no futuro. Os nossos filhos vão herdar aquele rio que precisa estar limpo. Mas se eu joguei o lixo, a conta chega para eles. Eu ia trazer hoje aqui, mas eu esqueci. Então eu vou guardar essa mensagem para a próxima vez que eu vier aqui. É um exercício. É uma semente. O nome dessa semente é tâmara. Eu descobri, por acaso, através da internet. É só em Israel que dá essa semente, né? É de lá. É de lá. Inclusive, existe um ditado nesse país que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. E eu quis entender, porque a gente já aprendeu aqui de outro jeito, que é a gente planta o que colhe. Então eu fiquei curiosa e fui pesquisar para entender. Eu nunca vi uma tâmara na minha vida, nunca tinha visto uma tâmara. Ela é chamada de fruta de potência. A tâmara, ela é um fruto, né, que tem lá naquele país, lá no Israel antigo, lá naquela região, porque é uma fruta que nasce em lugares áridos. Ela busca nutrientes para sobreviver de onde não há nutriente. Ela nasce no deserto, ela nasce no solo crestado, ela nasce nas montanhas, ela nasce em qualquer lugar. Num lugar mais inóspito possível. Ela não recebeu o apoio necessário. Ela não recebeu aguinha, ela não recebeu terrinha fofa, ela não recebeu nada disso. E aí isso me gerou assim uma necessidade muito grande de saber mais sobre isso. E aí eu fui ao mercado, comprei, não é tão baratinho, comprei a benditinha para conhecer, eu preciso saber o que é isso, vamos olhar para ela. Comi, adorei, virou assim, fruta da família, todo mundo agora gosta bastante. E olhando para ela, eu falei, nossa, mas é uma frutinha tão feia, é amassada, parece uma barata. Horrível. A tâmara é horrível. Você olha para ela é escura, é amassada, é ridícula. Só que eu olhei para ela e falei assim, cara, isso aqui é histórico, gente. Eu tenho um negócio com história, eu adoro história. Eu olhei para ela e falei assim, eu tô comendo uma coisa que foi plantada há 80 anos atrás. Ela leva de 80 a 100 anos para produzir fruto. E aí o garoto pergunta ao homem que estava plantando, inclusive fica a dica para quem está aí, plantem tâmaras, mas eu vou contar por quê.
Fiz esse exercício com meu filho. Eu tenho um filho de 9 anos e eu fiz esse exercício com ele. Ele ouviu a história da tâmara e ele falou assim para mim: mamãe, para que eu vou plantar isso se eu não vou comer? Até isso aí brotar, eu já morri. Falei: e os seus filhos? E os seus netos? A metáfora da tâmara é perfeita para narrar o que a gente está falando aqui sobre abuso. Plantar tâmaras é uma metáfora para ensinar a nós que nós temos o dever de fazer o melhor pelas próximas gerações. Então, a gente tem que se consertar agora, para que as próximas gerações fujam dos esquemas disfuncionais, seja para mais, seja para menos. Essa pessoa que plantou a tâmara respondeu para essa garota que perguntou isso lá atrás. Era o post que eu li e eu adaptei esse post para a vida real. Porque eu gostei tanto disso que eu ando com uma tâmara guardadinha para me lembrar, todos os dias, que não importa onde eu esteja, eu vou ter que plantar uma sementinha. Não interessa se eu não vou ver o resultado dessa semente. Não importa se eu não vou ganhar diretamente os frutos daquilo, mas que eu continue a plantar tâmaras, porque as gerações futuras vão receber. Se você estiver no deserto, não houver nada, mas você encontrar um pé de tâmara, você está salvo, tanto que ela é doce. Ela lembra uma passa. Por que ela é tão doce? Ela é doce porque ela tem que ter os nutrientes necessários para fazer alguém sobreviver, caso a pessoa que está passando por ali já tenha vindo de uma experiência de muito sol, então ela tem muito açúcar e ela faz você salivar. Porque ao salivar é como se você tivesse bebido água. Por isso que quem come tâmara se sente saciado. É excelente para a dieta, inclusive. As pessoas usam para fazer bolos, pães e assim por diante. Plantar tâmaras, metaforicamente, é entregar para a vida o nosso melhor todos os dias. Não importa o resultado. Nessa semana passada, eu encontrei uma amiga no shopping. Dessas amigas Água Viva. Eu encontrei no shopping. E ao encontrar, ela me fez um comentário muito gentil. Eu achei fantástico. Ela falou assim para mim: amiga, vi que você virou blogueira. Aí eu olhei para ela, pensei bem, respirei profundo e falei assim: o que é ser blogueira para você? Aí a resposta dela foi: é que eu tenho visto que você tem marcado, né, as pessoas lá na sua rede. Aí é como se, tipo assim, mudou de profissão. Eu olhei para ela e falei: se ser blogueira para você é apoiar um amigo que eu concordo, seja ele meu amigo ou não, sim, eu nasci blogueira. E eu quero dar uma dica aqui para todos os que estão aqui. Sejam mais blogueiros. Falem mais do seu vizinho. Teu vizinho vende pão, compra pão do teu vizinho. Porque isso é uma forma de plantar as tâmaras. Se tu tens um amigo que grava algo, faz algo, seja lá que serviço for, compra dele, faz para ele. Por que não fazer por ele? Ah, mas não é meu amigo, não me deu nada, por que eu vou fazer isso? Você não sabe aonde isso vai parar. Eu já acessei pessoas por uma publicação que eu nem faço ideia de quem... A fulana me marcou e mandou eu seguir você. Eu olho para a pessoa e digo: eu não sei quem é a fulana. Porque eu vou plantando sementes, e sementes, e sementes. E gostaria que pessoas fizessem isso mais vezes. Plantem sementes. Pensem na tâmara, porque a gente não tem como saber aonde é que aquilo vai parar. Você não tem como conhecer a história. Eu não sei quem vai passar debaixo daquele sertão e vai precisar da minha semente. Então, mesmo que eu não vá usufruir dessa semente, planta essa semente, deixa ela lá, porque isso é quebrar um esquema. Por que existe o relacionamento abusivo? Por que existem famílias disfuncionais? Porque eles dão para os filhos aquilo que eles tiveram. Porque eles passam adiante aquilo que eles receberam. E eles dizem assim: eu passei por isso e não morri, vou fazer assim com meu filho também. Aí já tem um outro grupo que fala: eu faço diferente, porque fizeram assim e eu vi que não foi legal. E aí também já vai para outro esquema. Parece interessante, né? Se não entender o equilíbrio e se não ampliar a consciência, e essa consciência ela é ampliada por meio do conhecimento, e esse conhecimento é ampliado por meio de canais iguais aos que você tem aqui. Você hoje está plantando a sua tâmara, porque hoje você está trazendo aqui a oportunidade para que profissionais possam trazer a informação para quem está do lado de lá acessar, conhecer e entender.
como fazer, né, daqui para frente? O que eu quero para minha geração futura? Talvez eu não esteja lá, mas o que eu estou plantando hoje? Quem é a mãe desse rapaz que eu mencionei na história? É uma reportagem, isso está no Globo. Pode procurar que vocês vão encontrar. Eu cheguei na época que eu vi na Rede Globo. Ficou horrível aquilo ali. Ninguém suportou. Esse cidadão, para ele está certíssimo. Os pais dele vão concordar com isso. Não há nada de estranho no que ele fez. Em nenhum momento houve uma reparação. Em nenhum momento houve uma consciência que diga, gente, eu ultrapassei o limite. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Esse cara vai casar, esse cara vai ter filhos. Eu pergunto a você, será que esse cara vai ter condições de prestar atenção ao filho triste dele que chegou da escola porque tirou uma nota baixa? Será que esse homem, o dia que ele for pai, ele vai conseguir sentar e dizer, filho, eu preciso te ouvir. Vem aqui, eu quero saber o que aconteceu. Será que ele vai contar a historinha para o filho dele antes de dormir? Será que ele vai ter tempo de jogar bola com o filho se não for para a rede social ver? Porque tem também esse perfil. Vamos aqui, vem aqui, filho. Levanta a bola aí, dá um tchauzinho. Tirou, selfie, tchau. Agora eu vou lá com meus amigos. Você se vira aí com o seu. Eles fazem isso. Porque o que importa é estar inserido, é fazer parte. Eu tenho uma amiga que não tem filhos. Ela não quer filhos. Ela vem de um esquema disfuncional dentro da bolha. E eu entendo que ela está fazendo uma espécie de carimbo solidário para a mãe dela. A mãe dela também não queria filhos. Então, quem ela é hoje? Ela se constrói para ser o melhor em tudo. Então, se você estiver aqui comigo agora e ela souber, ela vai vir aqui, mas ela vai trazer 4 pessoas e vai dizer, qual é o teu podcast? Não, porque o meu é lá de São Paulo, sabe? Meu pessoal lá é mais top. É tipo isso, porque tem essa necessidade de crescer e de ser o melhor. Por que ela não quer ser mãe? Ser mãe é o ato de se doar e de abrir mão do próprio egoísmo. Porque um filho, ele não presta atenção em você. Ele quer a necessidade dele. Um filho traz pra gente a chance da gente se humanizar em alguns aspectos da nossa vida. E o filho nos convida a olhar para a nossa sombra. Porque o filho tem o dom de dizer aquilo que vai doer. E nessa hora o pai disfuncional age com a reatividade. Age com a autoridade que ele tem relativa sobre aquele filho. Então, quando o filho toca nesse ponto, o que esse pai reativo faz? Reage. Falou? Tá bom, vou tirar teu videogame, vou tirar teu celular, vou botar você de castigo. Não porque o menino fez algo que merecia, mas simplesmente porque o pai usou a autoridade relativa para massacrar e punir aquele filho por uma verdade que ele jogou no rosto do pai. Como, por exemplo, você nunca tem tempo. Você não tá comigo. Ah, eu gosto mais da tia fulana, a babá, do que da mãe. Quando isso acontece, aí a reatividade deles é acionada. Seja um pai rico ou pobre, todos vão passar por isso. Às vezes, aquela moça que escolhe não ser mãe, ela tem tanto medo de cometer os mesmos erros, que ela escolhe abrir mão dessa parte da vida por medo de não saber como lidar. Ela achou tão nocivo o que fizeram com ela, seja para mais ou para menos, como eu disse, dos 2 exemplos, que ela escolhe não ter. Ela escolhe dizer, eu não vou passar por isso. Eu não vou correr o risco de repetir, porque eu não sei se eu vou dar conta. Então eu vou escolher não ter. E essa mulher também merece o acolhimento. Essa mulher também merece o olhar atento, o olhar amigo e o olhar do respeito, que é, se você pensa isso, siga isso. Porque é o melhor, sem dúvida. Você é capaz de entender isso. Então, muitas mulheres, passam por essa experiência do... Aí, o que elas fazem? Elas vão se construir de outro jeito. Elas vão fazer 300 mil cursos. Elas vão focar na aparência física, na beleza física. Elas vão focar em ser o que ela acha que o outro espera que ela seja. Para quê? Para compensar o quão pequeno ela se sente internamente. Então, ela vai se construindo para ser competitiva ao extremo, para ser focada na aparência, procedimentos estéticos, beleza física exacerbada, sexualidade exagerada, qualquer aspecto em excesso. Às vezes, migra para a obesidade, porque vai comer demais. São as buscas da vida para poder compensar aquela dor que ela não soube como lidar, que ela não teve elementos que ajudou ela a lidar com aquilo.
essa mesma menina, também existem rapazes assim, eles não podem dizer o que sentem, porque eles não seriam compreendidos. Se ele abrisse a boca, se ele se atrevesse a dizer para os pais dele, vocês falharam, vai dizer, como assim? Você teve tudo, você foi para Disney com 12 anos, você já foi para Disney 10 vezes, eu te dou tudo, o carro que você tem foi eu que te dei, mas você é mal agradecida, menina. Quando a mãe fala isso, ela fala, eu tenho que agradecer. É assim. Então ela vai viver ali, achando que isso é a vida. Ela não vai conseguir compreender essa massa que é o que a gente está conversando aqui, da consciência. O seu papel hoje aqui, nesse encontro, o seu trabalho hoje é abrir caminho para essa consciência, porque através dos meios de comunicação a gente leva a consciência. Essa é a sua tâmara. Então eu estou feliz de ter feito parte dessa tâmara hoje e que façamos mais. Doutora, em um relacionamento, vamos dizer assim, mais por parte do homem, quando a mulher consegue sair desse relacionamento, mas por que a reincidência é tão grande, é tão alta? Pela mesma razão narrada na última fala. Consciência. Ela não é consciente de onde ela está. Ela não é consciente de como fazer para sair de onde ela está, porque não faz sentido. É disfuncional em todos os níveis. Então, é a história do sapato. Você perde um sapato, procura o sapato que perdeu. E se você não entende que aquele modelo de sandália não é para o local que você vai, se você vai a um casamento, você escolhe um perfil de sapato. Se você vai à praia, você escolhe outro perfil de sapato. Porque você é consciente. Você é consciente disso. Estou indo à praia, qual é o sapato apropriado? Eu vou de chinelo, que pode entrar terra, areia, eu vou entrar na água, então esse aqui é melhor, vai secar mais rápido. Eu estou indo a um desfile de moda, eu vou de chinelo? Provavelmente não. Eu vou escolher o sapato apropriado. Eu vou escalar. Eu vou escalar as montanhas. Que sapato eu utilizaria? Um chinelo de dedo? Obviamente não. Porque eu sou consciente de que existe um meio melhor. Mas a ausência dessa consciência faz com que essa pessoa repita esse ciclo infindável. E ela vai fazer isso de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E aí ela vai achar que a vida não presta. E aí ela vai achar que ela não teve sorte. E aí ela vai deteriorar a saúde. Ela vai, talvez, se tornar uma abusadora. Porque ela vai fazer alguém pagar pelo que ela passou. É um outro esquema. Tá vendo como a disfunção vai pegando na mãozinha e vai gerando correntes e vai aprisionando a todos? Às vezes eu encontro pessoas incríveis que, em essência, na terapia e na sessão, eu consigo acessar a alma. Eu consigo acessar a essência pura daquela pessoa através daquela sessão, porque ali ela está desarmada. Quando ela chega no que ela foi ali fazer. No início não, mas tem um ponto da terapia que a pessoa chega nessa questão, eu chamo de desembrulhar. Quando isso está acontecendo, que eu olho para a pessoa e eu falo, meu Deus, não é possível uma coisa dessa. Se essa pessoa soubesse quem ela é, metade disso tudo ela não teria vivido. Porque ela entenderia que não merecia. Só que ela não sabe, ela está anestesiada. E essa anestesia coloca ela numa espécie de sonho. Só que não é sonho, é pesadelo. Quando eu falo sonho é porque é fora da realidade. Então, a essência daquela pessoa é excelente, só que ela tomou decisões que distanciou ela da sua própria essência. Por isso que eu falo tanto em essência nas minhas redes sociais. Essa essência é a parte pura e simples de algo. Nós ali estávamos falando agora sobre cerveja, aquela cerveja ela tem uma essência. E ela precisou da essência dela para fluir sendo a melhor cerveja que ela pode ser. E o líquido utilizado é a água, que é a essência. Então nós, em essência, temos competências e qualidades que deveria vir à tona. Por que não vem? Porque a gente precisa matar para ser aquilo que o outro espera e deseja que sejamos, para a conveniência do outro e não na nossa. Aí o que acontece com essa moça? Ela vai ter vários problemas de saúde, até mesmo problemas estéticos.
Você vê assim, pessoas que falam, eu era tão magrinha, agora eu tô inchada, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu faço tudo para emagrecer. Ela vem engolindo emoções e abafando essas emoções e escondendo a verdadeira vontade dela de ser quem ela é. Porque ela sabe que não será aceita dentro de um ambiente disfuncional e dentro de um ambiente que adestrou ela, cortando as habilidades que ela tem. Na minha última postagem, eu fiz uma asa e um pegador na asa. E a pessoa encolhidinha ali, como se fosse assim, eu acredito que eu não posso voar, asa imensa. Isso é o motivo que faz uma pessoa cair nesse esquema. Ela vai buscar a referência. Dentro da referência que ela conhece, ela entende que está tudo certo. Tudo certo como 2 2 são 5, igual a música do Roberto. E aí, dentro disso, ela fala o seguinte: eu não poderei agir. Aí ela se constrói para ser, como diria, eu não vou falar aqui não, porque vai ficar estranho, eu ia falar uma besteira, mas é uma sigla que eu uso para quem me acompanha, só nos meus grupos. Vou desligar o microfone. Eu digo que a pessoa... Eu coloco pi, pode falar. Pronto. A pessoa se torna um não porque ela é, porque em essência ela nunca foi aquilo, mas é uma forma de se defender do abuso. Então ela passa a abusar também. Isso é o que explica aquela pessoa que ela foi traída. Aí ela encontra um cara super bacana, ela atrai. Podcast Papo com Café. Entrevistas, notícias e muita informação. Apresentação: Augusto Silva. Ela encontrou uma pessoa bacana, muito legal para ela, mas ela decide, a partir dali, repetir para descontar o mal-estar do ciclo anterior. Tipo, eu fui boazinha, me fizeram isso, então eu vou ser um FDP, porque agora eu vou descontar o que fizeram para mim. Isso é disfuncional, porque ela não está na essência dela. O meu trabalho é fazer fluir a verdadeira essência dessas pessoas, por isso que eu sou tão apaixonada pelo que eu faço. De onde nasceu? Você me fez a pergunta inicial. Quem é você? Eu sou alguém que nasceu de um esquema disfuncional. Eu sou alguém que viveu a experiência disfuncional na primeira escolha, que foi um casamento que veio da mesma origem. Eu busquei a referência que eu tinha. Então, o que aconteceu? Eu tive pais que eram assim. Beleza, vamos lá. Como é que a gente faz? Escolhe o igual. Trago a cópia perfeita do meu pai para minha vida. O que foi que aconteceu depois? Todo o desenrolar da história é uma explicação que conta a primeira história. Eu não tinha como entender que estava errado. Eu olhava para aquilo e dizia, é assim, né? É natural. Tá, tudo bem. A gente aceita, tá. E vai engolindo e vai se distanciando da essência. Quando eu decidi dar um basta nisso, eu paguei um preço por isso. E aí eu fui entender uma outra etapa dessa parte, que é como é desafiador sair. Porque tudo te acorrenta e te aprisiona para que você fique. Sair é um ato de coragem e de amor próprio. O abusador sempre coloca a culpa, quer colocar a culpa na vítima. Na vítima. E a vítima acredita. Ela sempre acredita. A vítima acredita porque ela foi treinada para não ouvir a ela mesma. Ela foi treinada para ceder à manipulação. Ela foi treinada para ceder aos desejos do outro. Então, quando ela está diante disso, ela entende que está tudo certo. Só que aqui dentro ela sabe que tem algo errado. Só que ela não sabe como lidar com isso, porque ela não foi treinada para se respeitar. Ela não foi treinada para se ouvir. Ela foi treinada para obedecer. E dentro dessa obediência cega, sem consciência, existe o ficar onde está. Principalmente quando vem de famílias tradicionais, quando vem de esquemas em que envolve dinheiro ou envolve outras questões. E aí, uma das características do abusador é muito rapidamente construir laços eternos, vulgo filhos, porque a partir disso complica mais para essa mulher, complica mais para esse homem simplesmente encerrar. Não é tão simples assim. Então, às vezes, o trabalho que aquilo vai dar é tão ruim que a pessoa diz, fica onde você tá tudo certo. Vai levando. A tua avó fez assim também. Doutora, assim como muitas pessoas que estão em casa agora e vivem num relacionamento abusivo, são tantas perguntas e tantas dúvidas que ainda tem para ser feita.
mas é uma pena o nosso tempo ele ser tão curto. Mas eu gostaria de fazer uma única pergunta mais antes da doutora falar as redes sociais, falar o escritório, o consultório. Uma única pergunta, posso? Claro. Quais são os principais sinais de alerta que alguém pode estar em um relacionamento abusivo? Controle, desrespeito à sua opinião. Isso começa de forma muito sutil e simples. Quando você for a um restaurante, é um excelente exercício. Está em dúvida? Leva para um restaurante e fica observando. Vários sinais serão entregues a você lá, especialmente se for o primeiro encontro. Porque ali você vai receber uma quantidade gigante de informações. Ele se serve primeiro ou ele serve você? Ele permite que você escolha seu prato ou ele já decidiu? Ele permite que você escolha o seu restaurante ou é o que ele quer? Ele deixa você ser você ou ele tem que dar uma arrumadinha? Ele ou ela? Tudo aquilo que gera em você uma sensação de não pertencimento, de desconforto, é uma sensação estranha quando a pessoa está, que ela olha e fala assim, engraçado, isso não era para ser assim. Mas ele vai anestesiando. Ele vai dizendo assim, deixa, passou. Deixa, passou. E esse deixa, passou fica 30 anos no deixa, passou. Eu queria deixar bem claro aqui que o objetivo do que eu digo hoje não é com a função de dizer para as mulheres que estão me ouvindo, eu sou a favor de separação compulsória. Você está aí há 40 anos, larga teu marido, que não é sobre isso. Eu sou a favor da família. Eu defendo a família, eu defendo a união, mas eu defendo também que você deve ampliar a sua consciência para fazer boas escolhas para quem vai chegar nesse rol de casados. Para os que já estão nele e já identificaram isso, posicionamento, força, habilidade de ser gentil, mas de se fazer respeitar. Porque às vezes a pessoa não gosta, mas ela fala, ok, eu vou aceitar porque eu não vou contrariar o fulano. E o motivo disso é receio de ser julgado, receio de não ser amado, receio de dizer algo que vai gerar desconforto para a família, porque às vezes a pessoa é explosiva. Então, assim, qual é a ferramenta, o caminho para compreender aonde é que se está? Preste atenção ao seu desconforto. Onde é que ele está? Nossa, aquela pessoa me disse aquilo. Eu não queria tomar essa bebida, mas eu tomei porque o outro decidiu. Eu não queria comer essa comida, mas eu comi porque o outro já disse que era aquela comida. Eu não queria fazer essa viagem para esse lugar, mas eu vou fazer porque é ele quem decide. Geralmente quem tem o poder aquisitivo manda. E às vezes esse abusador, uma das coisas que eles são muito comum que eles façam é vetar essa mulher de ter esse poder. Ele vai sabotar ela para que ela não tenha, porque esse poder vai dar a ela a asa que ele não quer que ela tenha. Ela precisa acreditar que depende dele. Eu não sei se o nosso tempo permite, eu me lembrei de uma última experiência que foi um caso que eu atendi em que a mulher, ela estava há cerca de 40 anos recebendo café na cama. Lindo, né? Eu fiquei encantada. Falei, até eu quero casar com um homem desse. Mas o que está errado nessa cena e sobre o que a gente está falando aqui? Ela disse, ele faz tudo para mim. Absolutamente tudo. É tão tudo que eu não consigo respirar. Então eu fico doente. Eu quero... Sabe, ele é engolfador, é o que eu disse, é o engolfador. O golfe ele joga para fora, o engolfador põe para dentro. Então o que esse homem fazia? Ele geria o controle por meio de várias gentilezas, que treinava ela para não saber dirigir, treina ela para não saber trabalhar, treina ela para ter que pedir, treina ela para, tipo, eu quero ir ali comprar um negócio, tá, manda o Pix. Não, fala pro cara, eu mando direto para ele, porque ela não podia ter R$1 sobrando. Então ela falou, eu quero viver, eu tô cansada disso, eu já criei meus filhos, agora eu quero ir, só que eu não sei como eu vou fazer isso. E aí quando você olha para aquilo, tu fala, é desafiador, porque ela tem aí todo um contexto dificílimo de se entender, porque não tem onde se explicar. Quem vai concordar com ela se ele é maravilhoso? Como se explicar diante disso? Ela não achou a saída. Eu não sei como essa história vai acabar, mas olhando eu falei, tá vendo como tem que olhar com uma lupa?
Imagine que no início, aquela moça abusiva, aquela moça que veio de uma experiência abusiva, encontre esse no caminho. Ela vai achar que está no paraíso na Terra. Porque ela não vai ter elementos para se proteger. Ela vai ceder diante disso. Porque ela vai dizer o seguinte: o outro era ruim, esse é bom. Mas ela não entende que essa bondade é um controle. E que esse controle é com consciência do outro, não dela. Então, assim, meninas, mulheres, leiam sobre o assunto. Eu vou recomendar um livro aqui chamado Walter Rizzo. Ele é um psiquiatra. E ele tem uma linguagem fantástica, eu acho ele maravilhoso, porque ele é meio irônico, ele é sarcástico, ele torna leve um assunto pesado. E ele tem um livro chamado O Manual para Não Morrer de Amor. Leiam esse livro, O Manual para Não Morrer de Amor. É um livro que nos ajuda a entender a dependência emocional, que foi o que te colocou no relacionamento abusivo. Aí, se tu me convidar, eu volto aqui para falar sobre isso. Doutora, né? Tem tantas perguntas aqui, e eu acredito que quem está em casa tem tantas perguntas também. Mas quem quer seguir a doutora, quais são as redes sociais? PSI, Aline Camargo. No momento, eu só estou no Instagram, que é o que eu dou conta. Só tenho dado conta dele. E já é bem desafiador para mim. PSI Aline Camargo tá no Instagram. Eu faço algumas lives nesse lugar onde eu trago esse tema. Quem assistiu a esse encontro, eu tenho eu vou fazer uma live depois a respeito disso que a gente conversou aqui. E quem tiver temas e quiser me contar sobre isso, eu vou deixar uma caixinha de perguntas lá. Joga lá que a gente vai poder te responder. Se alguém que assistiu esse encontro hoje quiser conversar comigo, ainda hoje a respeito disso, eu vou responder algumas perguntas por lá. Maravilha, é uma honra receber a doutora aqui, um assunto tão importante, tá bom? Eu acredito que vamos bater muito mais papo, tá bom? E as considerações finais da doutora, quais seriam? Para as pessoas que me assistiram hoje, eu diria a você, se isso que nós conversamos aqui, você se identificou, você sentiu, poxa, muito a ver comigo, ou parece minha filha, parece minha mãe, parece... Se isso aconteceu, me procura que a gente vai bater um papo sobre isso. Se aconteceu de você olhar e falar assim, meu Deus, eu descobri que eu estou, e agora o que eu faço? Eu falaria para você, conhecimento liberta. Pense em você mesma com asas. Vá lá na minha rede social e analise uma cena em que existe uma asa e algo prendendo essa asa. Esse é o banquinho amarrado é o elefante amarrado ao banquinho. Se o elefante soubesse a força que ele tem contra o domador, ele nem estaria ali. O que eu diria para as pessoas que me ouvem hoje é: empodere-se de si. E o empoderar-se de si não é ser egoísta. O empoderar-se de si não é esse empoderamento que está sendo tão difundido lá fora, onde tem uma confusão. Inclusive, eu detesto esse tema por isso. Eu até citaria a Miss, cujo nome eu não lembro, vão aí na rede social de vocês e procura aí. 2023, a Miss, que não é Miss Moça, é a Miss Mamãe. É dessa aí que eu tô falando. Essa Miss Mamãe, ela foi feita uma pergunta, um discurso que fechou, que foi o seguinte: qual foi o seu momento mais empoderado da vida? E aí o discurso dela gerou uma polvorosa, que foi o momento que eu trouxe à vida 7 almas. E aí todo mundo ficou chocado em saber que a mulher tinha 7 filhos. E muito curiosamente eu fui lá na rede social dar uma olhadinha, né? Até já repostei, tô seguindo, tô adorando. Essa moça, essa mulher, ela mostrou o que é o verdadeiro empoderamento. Eu estou aqui dizendo que toda mulher, para ser empoderada, tem que ter um monte de filhos? Não. Eu estou dizendo que aquela mulher mostra o que é uma família funcional. Aquela mulher mostra o que é o poder, que é aceitar o seu feminino, que é ser respeitada na sua individualidade. Tanto que ela é Miss. Eu fiquei imaginando um caipira levar... Ele é caipira, o sujeito é fazendeiro. Ela mora dentro de uma fazenda. Ela constrói o próprio alimento. Ela sai para vender esse alimento com ele. 7 filhos, eu falei, sozinha ela não tá. Não venha com essa não, que tu não vai ficar de madrugada com esses meninos não, que eu sei. E no vídeo, ela lá fazendo comidinha, você vê pessoas em volta, ou seja, ela tem estrutura. É disso que a gente está falando, sobre o poder de ser quem se é. Ela gosta da vida que tem. Ele apoia a vida dela.
eles se apoiam mutuamente. O relacionamento é isso. O relacionamento é você estar junto de alguém que respeita quem você é e você fazer o mesmo. O empoderamento é você achar a tua essência e ter a liberdade de permitir que a tua essência possa fluir. É sobre isso. A mensagem que eu queria deixar hoje para as pessoas que me assistem é: empodere-se de si mesmo. Tenha a coragem de vir para a vida, deixar a tua essência fluir. Eu não tenho como forçar um cravo a ser orquídea, porque ele nasceu cravo. E eu não tenho como olhar para uma orquídea e dizer: essa orquídea, eu queria tanto que você fosse uma rosa. Ela é orquídea. Então, o que está acontecendo? Os esquemas disfuncionais tiram as pessoas do lugar que elas deveriam estar. Tiram a pessoa a liberdade de poder ser quem elas vieram para ser. Pessoal que está em casa, tá bom? Esse foi seu Papo da Hora com a nossa convidada mais que especial hoje, a doutora psicanalista e terapeuta Aline Camargo. E da próxima vez que traga a Honey Blue. Quem que é a Honey Blue, doutora? Fala aí pro pessoal que tá em casa. A Honey Blue, né, é o apelido carinhoso que eu coloquei para gerir algo que estava no meu poder gerir. Fica aí a dica para vocês. Tem situações que a gente não tem poder, tem situações que tem. Dores de cabeça, dores no corpo. Como é o nome da mulher lá do né? Top Term lá, como é que ela fala? Dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar que parece depressão. Parecia depressão. Eu falei: estou em depressão, não sei o que está acontecendo. Fiquei lá numa tristeza profunda, fui no médico, ele falou: beba água. A senhora bebe água? Eu digo: água? Cá que eu bebo. Um copo tá ótimo. Ele: não, você vai ter que beber água. Então eu passei a andar com um copinho e entender sobre o princípio da autorresponsabilidade. Posso escolher viver reclamando, posso escolher dar ação para a minha reclamação. No meu caso, dormir melhor, cortar o doce e beber água. Passei a fazer isso. Então, Honey Blue, eu vou trazer aqui na semana que vem. Honey Blue tá dodói, tá? Ele deu uma quebradinha, mas eu tô com ele, porque ele tem lá os horários e ele me força a ser tomado 2 porções dele por dia. 1 litro de água, fica aí a dica. Bota apelido no copo e vai beber água. Depois a gente fala de relacionamento abusivo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? E você que está em casa, até o próximo podcast. Fiquem todos com Deus. Obrigada, até a próxima.